Vamos lá iniciar, gente. Primeiro, boa noite, né? Com quem eu ainda não cumprimentei. Fiquei com um pouquinho de medo da gente não conseguir ter a nossa aula de hoje, porque tava chovendo muito, muito, muito. Agora melhorou, né? Mas de vez em quando ainda fica uns raios, a internet voltou assim meio lenta. Por isso a gente vai tentar ser o mais breve possível para não correr o risco de interromper a nossa aula pela metade, tá bom? Então a gente vai tentar ser o mais breve possível e amanhã, pessoalmente, a gente vai fazer a visita, vai ver tudo, né? Pessoalmente. Então, se ficar alguma dúvida de hoje, a gente conversa amanhã. Pode ser assim? Sim, pode. Problema não. Beleza. Então vamos lá, dando primeiro uma relembrada na aula de ontem. Né? Ontem a gente terminou a nossa aula falando sobre higiene bucal, né? Um assunto bem comum, bem simples, né? Que a gente tem contato aí desde a nossa infância, que a gente aprende lá no prezinho, em casa, os nossos pais ensinam a gente, e é algo muito importante que a gente leva, né, para a vida. Né? É considerada aí essa higiene bucal a melhor forma de prevenção de qualquer tipo de patologia que afete, né, a boca, como as cáries, a gengivite, periodontite, né? A higiene também ajuda a gente a prevenir, né, o mau hálito, que a gente chama de halitose, tá? Então, ela é essencial para a gente manter a saúde dos nossos dentes e da nossa boca como um todo, né? E quando a gente tem dentes limpos, dentes saudáveis, a gente não tem aí as cáries, que são as bactérias causadoras da maioria das patologias que a gente tem aí nos dentes, tá? Entre essas patologias, a primeira que a gente vê, né, a mais comum, é a placa bacteriana, tá? Que é uma película pegajosa, né, que fica sobre os dentes, é incolor, que é formada aí por restinhos de comida, os açúcares, as bactérias, né, que fica aí sobre os dentes, e quando a gente passa a língua no dente, a gente sente aquela coisa meio áspera, aquele limo, né? É a placa bacteriana por falta da escovação, por conta que a gente não fez a devida limpeza, tá? Quando a gente tá com os dentes completamente limpos, a gente passa a língua e sente bem lisinho, o esmalte do dente bem lisinho, tá? As bactérias, né, elas são fortes, elas sobrevivem, né, através dos restos de alimentos que ficam no nosso dente, na nossa saliva, né, que a gente não faz a higienização correta, fica os resíduos lá, né, e essas bactérias aí retiram os nutrientes desses resíduos que elas necessitam para sobreviver e ficam cada vez mais fortes, formando as placas, né, as cáries, tá? E aí, no caso da placa, ela libera aí um ácido que vai atacar o dente, né, deixando ele sem proteção, e aí facilita o acesso da cárie, né? O que a gente pode fazer para evitar? É simples e todo mundo conhece e sabe, né? A gente tem que sempre fazer uso do fio dental, fazer a escovação correta, né? Sempre após as refeições, que é quando os dentes ficam aí sujinhos, né? E aí as bactérias se aproveitam, principalmente, né, quando a gente vai dormir, porque aí a gente passa muito tempo com a boca fechada, né, sem movimentação, e aí esses resíduos ficam todos lá disponíveis para as bactérias, né, de retirarem os nutrientes e formarem as placas soltarem aí o ácido, danificar os dentes e as cáries aparecerem, tá? Então, assim, se a placa ela não for retirada, ela vai irritar a gengiva, causa inflamação, causa inchaço, né, causa sangramento e a gengivite. A gengivite é quando tem uma inflamação na gengiva, né? Ela fica inchada, pode sangrar, né? O tamanho dos dentes ele até diminui por conta do inchaço da gengiva, né? E tudo isso se dá aí quando a gente não faz a higienização correta dos dentes, tá? Geralmente, quem utiliza aparelho sabe bem que se não fizer a higienização correta por conta do aparelho ortodôntico, essa higienização ficar um pouquinho mais complicada, né? A gengivite ela é mais fácil aí de
se manifestar, tá? Então, sempre manter o cuidado de fazer uso do fio dental, escovação correta e outra que a gente falou sobre o fio dental, né? Nessas dicas aí de como fazer as técnicas corretamente de escovação e uso do fio dental, é não utilizar a mesma parte do fio dental que limpou entre um dente e outro para limpar outro espaço. Então, assim, limpei entre 2 dentes, eu vou limpar outro, eu puxo um pouquinho, saio daquela parte do fio dental que eu acabei de usar e uso outra pra gente não tá, né, jogando um resíduo de sujeira de um dente pro outro, tá? É por isso que a gente tem que pegar um pedaço de fio dental com um tamanho, né, aceitável pra gente poder fazer essa higienização correta, tá? Nada de higienizar todos os dentes com o mesmo pedacinho do fio dental, porque não vai dar certo não, tá bom? Entre as patologias, né, nós temos as cáries, tá? Tá aí a descrição do que é a cárie, né? Uma doença infectocontagiosa, degenerativa, de origem multifatorial. Ela vai destruir os dentes, tá? Ela é o agente principal da cárie, né? É a bactéria Streptococcus mutans, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um buraquinho no dente de início indolor, né? Mas quando ela vai penetrando no dente e ela chega a afetar aí, né, o centrinho do dente, a polpa do dente, a gente vai sentir dor, né? Então, a gente tem que cuidar, tá? Para que não chegue a afetar a polpa do dente, tá bom? Sobre os dentes sensíveis, né? A gente viu que é a sensibilidade a ácidos, né? Alimentos cítricos, aos alimentos, né? Que sejam gelados, né? Picolé, sorvete, água muito gelada. E os alimentos quentes, né? Ao calor, café, né? Um pedaço de alguma coisa que seja bastante quente. Então, a dentina, ela é protegida aí pelo esmalte, né, que é a parte mais externa do dente. E aí, quando ele está desgastado, esses alimentos aí podem acabar, né, fazendo com que a gente sinta algum tipo de desconforto, tá? Aí a gente viu aí a divisão, né, das lesões, que pode ser na porção coronária ou na porção radicular. A gente tem descrito aí o que é cada um, né? A porção coronária é onde fica mais próximo da coroa, ou seja, é aquela parte que a gente enxerga, né, dos nossos dentes. Já a porção radicular é aquela que fica, né, a raiz do dente, a gente não vê, somente através das radiografias, tá? Então, seria onde fica fixado o dente. Tá? Então, nós temos lesões tanto da porção coronária quanto da porção radicular. E aqui a gente tem uma lista, né, de patologias que afetam a porção coronária. E ao lado aí a gente tem uma listinha, né, de patologias que afetam a porção radicular. Na porção coronária, a cárie afeta, né, o esmalte, a coroa do dente, ele fica lá com um buraquinho, mas a cárie, ela também pode alcançar a porção radicular, tá? Quando ela encontra lá a polpa do dente e desce, né, ela pode afetar também a porção radicular. A perda de estrutura do esmalte, ela se encaixa aqui, né, a erosão, a abrasão ou a atrição, que são as formas de se perder essa estrutura do esmalte, ela se encaixa aqui, né, nas patologias dentro de porção coronária, ou seja, que vai ficar somente na parte visível do nosso dente, tá? Mineralização da dentina, também é uma que fica aqui, ó, nos dois tipos, ela se encaixa tanto na porção coronária como na radicular, tá? Calcificações pulpares e fratura também. A gente pode ter fratura da raiz e a gente também pode ter fratura da porção coronária, a quebra, né? E as calcificações pulpares também pode ficar na parte da coroa, né, nessa parte de cima, ou a gente pode ter uma calcificação mais embaixo na porção radicular, tá? Hipercementose,
que a gente vai ver imagens, né? Eu acho que mais pra frente tem da hipercementose. Canais obturados, né? Quem já fez canal sabe aí, é quando se, né, tem algum problema aí no canal do dente aqui, ó, nessa partezinha aqui, ó. Aí o dentista vai lá preencher essa parte, a gente chama de canal, tá? E corpos estranhos, tá? Pode-se ver aí na porção radicular. Já teve casos que ficou ponta de agulha, né? Eu mesma já vi, fiz exames que quebrou a pontinha da agulha do dentista lá na porção radicular do paciente e ficou. Então, se encaixa aqui, ó, em corpos estranhos que ficam na porção radicular, porque também não tem como ficar um corpo estranho na porção coronária, né? A gente iria ver, não tem como, tá? Então, aqui, ó, guardem isso aqui no coração de vocês, tá? Patologias que afetam a porção coronária e patologias que afetam a porção radicular dos nossos dentes, tá? Então, aqui a divisão de o que é a porção coronária, que é a parte de cima do dente, onde a gente vê. Porção radicular é a parte da raiz do dente, que fica, né, concentrada lá no osso, ok? Todo mundo ok até aí? Sim, ok. Beleza. Aí nós continuamos vendo aí, ó, na porção coronária a erosão, que é o desgaste da coroa dentária, tá? A abrasão, né, que é a perda patológica dos tecidos por meio da ação mecânica. Então, pode ser por conta de mau hábito de estar mordendo lápis, palito de dente, né? Qualquer coisa coloca na boca e fique mordendo. Ou a escovação traumática, né, que é a causa mais comum, fazer escovação errada, com força. Escovar os dentes não é ter força, tá? É o jeitinho. A gente tem que tirar a sujeira, a gente não tem que arrancar o esmalte do dente com a gengiva, com tudo, não, tá? Isso pode até causar aí problemas pra gente se fizer a escovação errada de maneira muito brusca, tá? Então, lembre-se que força não significa que você tá fazendo a higienização correta. Você pode estar botando a força que for, se não fizer do jeito certo, ela acaba que não limpa e faz causar uma abrasão no seu dente, tá? Atrição, que também se encaixa aí nas patologias da porção coronária, né, que vai ser o desgaste fisiológico nos dentes, né, durante a mastigação. Então, a gente perde o esmalte do dente, né, e pode ser causado também pelo bruxismo, aquele hábito de ranger os dentes enquanto a gente dorme, tá? A mineralização da dentina, ela pode se encaixar tanto na patologia da porção coronária como da radicular, né, que a gente acabou de falar ali. Então, o que é? A dentina, né, que é a segunda camada do dente, ela vai perder o aspecto radiográfico habitual, né, que ela fica mais radiopaca, e aí ela vai diminuir o tamanho da câmara pulpar. Então, o espaçozinho vai ficar menor, tá? Hipercementose está aí dentro do grupo das patologias de porção radicular, né? Então, é a deposição excessiva do cemento nas superfícies radiculares, tá? Que pode sim ficar aí em uma raiz do dente ou ficar em todos os dentes ou vários dentes, tá? Então, como que eu sei que é uma hipercementose? Aqui nem mais. Vocês conseguem ver a diferença aqui, ó, nas imagens radiográficas? Sim, dá pra perceber. É mais aparecendo a imagem de um pé. Aí, De um mais pé. dentes. Pelo menos na minha visão aqui, eu vejo assim. Ah, tá! Eu já olhei pro meu pé aqui. Eu disse, oxe, eu tô filmando o pé. Não, é que a imagem pareceu um pé. Não, a imagem dele, a Entendi, geografia. entendi. Aham. A gente vê cada coisa, nossa, muita coisa estranha. A gente liga, né, a imagem imaginando outras É, coisas, é verdade. Pois é, então a hipercementose ela vai afetar aqui na área da porção radicular e vai aparecer mais assim, tá? A imagem vai ficar mais cinzentinha na raiz do dente. Pode envolver só um dente ou ela pode pegar assim, ó, todos os dentes ou 2 ou 3 dentes, tá? E por último a gente viu sobre o estomatologista, né, que é uma especialidade da odontologia que vai tratar as doenças que se manifestem na cavidade da boca,
tá? Então, se tem alguma patologia na boca, é o estomatologista que vai cuidar, tá bom? E hoje nós vamos falar, né, sobre as radiografias em si, tá? Nossa última aula de conteúdo, amanhã a gente vai ver tudo na prática, nossa aula amanhã presencial, né, de campo, e a gente vai ver tudo isso de perto, os equipamentos de perto, tá? As radiografias, a gente vai ver, vou mostrar para vocês. Oi. Amanhã seria que horas? Às 10h30, a gente vai se encontrar lá. Tá bom, então. Tá? Então, assim, vou pegar a fichinha, né? Pra vocês verem o que tem na ficha, como que marca, né? O que contém na ficha no prontuáriozinho lá. Vou apresentar para vocês também, desde a parte da secretaria, né? Onde ficam as moças que recebem os pacientes, o workstation, que é a área de trabalho das imagens, as salas de exame, a salinha onde a gente faz o processo de revelação, né, das radiografias. Eu não coloquei aqui na nossa aula, no slide, a questão que também fazemos lá na clínica, né, nas clínicas de odontologia, porque não é ligada à radiologia em si, né? Coloquei somente os exames, mas amanhã a gente vai ver também que dentre esses exames, por exemplo, quando um dentista ele passa uma documentação ortodôntica, né, ele manda o paciente lá para a clínica, além dele fazer, né, essas radiografias, ele faz também molduras, né, que a gente, eu não sei se vocês já fizeram, quem usa aparelho já deve ter feito, tá? A gente faz lá o molde do dente e a gente também faz algumas fotografias, tá? Mas a gente vai ver isso amanhã na prática, tá? Eu não coloquei aqui porque eu vou cobrar de vocês somente parte diretamente ligada à radiologia, mas a gente vai ver amanhã presencialmente essas partes aí que também estão, né, nos profissionais que vão trabalhar nessa área, eles também vão fazer, tá ok? Ok. Entenderam, né? Essa parte de molde, né, de fazer o modelo e fazer as fotografias estão dentro da clínica, a gente também faz lá, só que não está ligada diretamente à radiologia, por isso que não está aqui nas aulas. Mas como a gente vai fazer a visita, eu vou apresentar para vocês como que faz, né, como que fica, e quem for trabalhar nessa área vai fazer também. Hein, Érica? Tá? Oi. Tu falou isso aí, mas geralmente quem faz esse tipo de trabalho é um técnico em saúde bucal, né? Ou então um próprio Isso, auxiliar. é o TSB. Quem faz essa parte geralmente é o técnico em saúde bucal. Mas lá na clínica, por exemplo, Ah, tá. amanhã eu vou apresentar para vocês as meninas que trabalham lá. Lá nós temos técnicos em saúde bucal, mas nós temos também os técnicos, né? No caso tem a Isadora, ela formou junto comigo, tecnóloga, tá? Mas tanto a moça que formou em TSB quanto a Isadora fazem todos os serviços, né? A Isadora, que é tecnóloga, ela faz as panorâmicas, as periapicais total, ela faz modelo, ela faz as fotografias, faz os traçados. A moça que ela é formada em TSB, ela também faz os modelos, faz as fotos e também faz as radiografias, tá? Então, É isso que eu te falar. É isso que eu te perguntar também. Então, já que uma faz o serviço da outra, né? Então, isso. ambos fazem, né? Tá bom. Isso mesmo. Porque lá, pelo menos assim, não sei como é que elas estão trabalhando agora, mas quando a gente trabalhava juntas, a gente fazia um esquema de rodízio de salas para que todo mundo fizesse tudo, entendeu? São 3 salas de exames, pelo menos lá na clínica, são 3 salas de exames. Uma para fotografia, né, para paciente que vai fazer documentos, né, a documentação para aparelho ortodôntico ou para fazer implante, tem dentista que pede as fotos também. Então, uma ficava na sala das fotos, a outra na sala do exame de periapical e moldagem, né, que é onde a gente faz o modelo, e uma salinha onde se faz a panorâmica, tomografia, teleradiografia,
né? E aí, Bacana. um dia ficava uma em cada sala. Quando era no outro dia, a gente girava. Quem tava numa sala ia para outra, entendeu? Para todo mundo ficar em Eu todas sei. as salas. E assim todo mundo faz todos os trabalhos, tá? Por isso que essa parte, assim, ela não tá ligada diretamente à radiologia, né? Mas, Uhum. se a gente for trabalhar nessa área da radiologia odontológica, a gente também realiza. Por isso que amanhã, presencialmente, eu vou mostrar para vocês como é que funciona, tá? Falando aqui sobre radiografia panorâmica, né? Esse nome aí tem origem grega, né? Que pan significa global e orama significa visão. Então seria uma visão global, né? Então, esse tipo de radiografia ela vai possibilitar que a gente tenha uma visualização ampla, né, da arcada dentária e dessas estruturas anexas, tanto da parte superior, dentro da arcada superior na maxila, quanto da arcada inferior, a mandíbula, em uma imagem só, tá? Então essa é a técnica da panorâmica, tá? Essa radiografia ela vai produzir uma única imagem, né, com os dois arcos dentários, com a sua estrutura de suporte, né, sem sobrepor as imagens. Esse aparelho aí que tá aparecendo para vocês é o aparelho que a gente consegue realizar a panorâmica aqui, ó. A gente realiza a panorâmica, realiza aqui tomografia, tudo nessa partezinha aqui, mudando somente a configuração do aparelho, né? E os equipamentos aqui, os acessórios de posicionamento do paciente, tá? E nesse braço aqui, ó, essa outra parte do mesmo aparelho, a gente modificando as configurações dele, a gente consegue fazer a teleradiografia lateral, a teleradiografia frontal e a carpal, tá? Tudo isso no mesmo aparelho, tá? Então, são chamadas de radiografia extraorais, porque a gente não está colocando nada dentro da boca, né? Então, são técnicas aí realizadas com receptor de imagem, né? Com filme ou sensor posicionado fora da boca, né? Então, são as radiografias extraorais, tá? Isso aqui, amanhã vocês vão conseguir entender direito. Isso aqui fica girando a cabeça. Percebam que aqui a gente tem como se fosse uma placa e aqui outra, tá? Então, isso aqui vai se movimentar ao redor da cabeça do paciente, tá? E aí o tubo do aparelho gira ao redor da cabeça numa direção, enquanto o filme que é colocado dentro do chassi, ou no caso da que a gente vai ver amanhã, é sensor, né, que é tudo digital, gira na direção oposta, né, e aí, enquanto a gente joga, o aparelho joga a radiação de um lado, recebe a imagem do outro, e enquanto isso o paciente fica imóvel, e isso fica girando ao redor da cabeça do paciente, tá? Como que eu preparo? Nessa imagem dá para ver bem o posicionamento, tá? Só que nessa imagem aí, o rapaz, percebam que ele tá com a mão trocada, né? Tipo fazendo um X. Lá a gente posiciona o paciente e eu acredito que em todas, já fiz em outras clínicas também, a gente segura com a mão normal, tá? Não é trocadinho assim, não. Mas o posicionamento do paciente é responsável por, tipo, 80% do resultado final é baseado no posicionamento do nosso paciente. Então, se você posicionar o seu paciente corretamente, você já tem aí 80% da sua imagem garantida, tá? Então, a gente posiciona, tem as linhazinhas, tá? Sai tipo um infravermelho daqui, e aí a gente consegue marcar o centro do rosto do paciente para que fique os dois lados, né, na panorâmica, os dois lados fiquem do mesmo tamanho, tá? A gente tem que falar para o paciente que ele não pode movimentar, não pode ficar engolindo saliva, tá? Muito importante. Então, a gente, quando posiciona o paciente, a gente já fala, olha, você vai morder aqui, coloque a língua no céu da boca, a gente fala para o paciente, coloque a língua no céu da boca, que é para não dar sobreposição da língua, né, uma sombra na frente das raízes dos dentes. O senhor ou a senhora não vai poder se movimentar, não mexa a cabeça, não faça a deglutição, né, mas a gente fala assim de forma mais
clara para as pessoas que são leigas. A gente fala, não vai engolir saliva, a senhora fica bem quietinha, 10 segundos, bem rapidinho, termina o exame. Outra coisa que a gente tem que se atentar aí é de falar para o paciente, quando ele entra na sala de exames, é falar, você está utilizando cordão? Que às vezes por conta da roupa, né, da blusa, se a gente não vê se a pessoa está utilizando cordão, né, brincos, piercing. Então é importante a gente estar atento a isso e falar, ó, se tiver utilizando algum piercing, né, na boca, na língua, retira pra gente. Se tiver com brinco, retira também. Cordão, tira. Tudo que for de metal, que tiver do pescoço para cima, tem que ser tirado porque ele aparece na imagem. Já teve casos de paciente que não conseguia tirar, tipo piercing, né? Um piercing no ouvido, na língua, e aí não conseguia tirar, eu não consigo tirar, não vou tirar. Aí a gente fala, ó, então tá bom, não consegue tirar, não quer voltar outra hora, tipo, ir lá no cara que coloca o piercing para tirar para fazer o exame. Ok, eu vou colocar uma observação na sua guia, né, lá onde a gente anota qual é o motivo do exame do paciente, que a gente também tem que perguntar para o paciente por que ele está realizando o exame. Por mais que já venha lá na guiazinha pra gente, a gente tem que bater as informações com a do paciente, né? Então, se tiver algum problema, se você fez, sei lá, 3 radiografias e o paciente não conseguiu ficar parado ou ele tá tendo dificuldade, a gente não fica insistindo até dar certo, não. A gente faz 3, 4 tentativas no máximo, e se o erro continuar sendo do paciente, né, não for um erro nosso, porque se for um erro nosso, tipo, você não tá conseguindo posicionar direito e tal, a gente chama um colega para poder nos auxiliar. Caso o erro seja do paciente, que ele não consiga ficar no posicionamento que a gente está colocando, né, a gente faz uma observação na guia, coloca lá, observação. O paciente não conseguiu ficar no posicionamento, o paciente tem problema, né, de coluna, de locomoção, ou tem, né, alguma doença que não consiga ficar paradinho, sempre fica tremendo, né, às vezes tem paciente idoso com Parkinson, essas coisas, e aí a imagem não vai sair de boa qualidade. Então, na hora que o dentista da clínica for fazer o laudo, ele precisa estar ciente de que aquilo não foi um erro seu, não, né, foi algo assim, que aconteceu por um acaso, foi um caso especial. Então, a gente coloca lá na observação que foi o que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que sempre preparar o paciente, explicar o que vai acontecer, o posicionamento que ele vai ficar, que ele precisa retirar essas coisas de metal. Se ele não conseguir de jeito nenhum tirar, ou se ele não ficar no posicionamento, mesmo você tendo feito várias vezes, aí você coloca uma observação na guia, tá? Esse aqui é o posicionamento, né? Amanhã a gente faz botão de cobaia para poder posicionar. A gente morde na pontinha aqui do aparelho. A gente sempre coloca um saquinho descartável e troca a cada paciente, tá? Por higiene. Morde na pontinha. Os dentes tem que ficar sempre o de cima, né? Da arcada superior tem que estar sempre retinho com uma arcada inferior para que eles fiquem do mesmo tamanho na radiografia, tá? Fica um laserzinho apontando aqui, ó, que a altura do rosto do paciente tem que estar na asa do nariz, aqui em cima, até o trago, né, que é na orelha aqui. E uma passando bem no centro do nariz e na frente, no meio da boca. Esse é o posicionamento correto, tá? E a coluna sempre esticada. Se ficar com a coluna, né, cervical meio que torta, enroladinha, atrapalha também na imagem, tá? Aqui mais uma foto do posicionamento. Percebam que a coluna da paciente tá bem retinha, mas existe um erro aí. Qual é o erro nessa imagem? Passei um protetor de tireoide. Ponto. Mais um erro. Ah, o brinco, né? Só? O paciente tá de cordão. Tá com cordão, né? O paciente tá de tá cordão. com o próprio sutiã, né? Isso. Sutiã. O sutiã aí, nesse caso, ele não vai interferir muito, não, porque né? ele tá mais aí embaixo. Isso. Geralmente interfere se ficar daqui, onde tá essa pontinha do cordão, pra cima. Então, o paciente aqui tá tudo errado. O paciente tá de cordão,
de brinco enorme, tá com o cabelo preso. Geralmente mulheres que vão com o cabelo preso e o rabo de cavalo fica passando bem aqui nessa região da coluna cervical, fica uma listra branca bem no meio, né, nos dentes incisivos. Então, geralmente, quando o paciente está com o cabelo amarrado, a gente pede para desamarrar, para não ficar, né, essa sobreposição na imagem, e também se tiver algum tipo de metal na liguinha de cabelo, que também aparece, tá? Às vezes vai aquelas senhorinhas cheias de tic-tac na cabeça, aqueles grampos, aquelas coisas, tem que tirar tudo, tá? Porque aparece. Uma vez, caso curioso, uma vez eu fui atender um paciente, era um jovem, assim, do interior, bem altão ele era. Aí ele todo de bota, de boné. Aí ele chegou, eu vi que ele tava de boné, tava na verdade eu não vi se ele tava de cordão, ele tava de boné. Eu disse assim, tu retira o teu boné e o teu cordão, tudo que tu tiver de metal do pescoço pra cima, e guarda aqui. Mostrei o local, a gente mostra o local pra guardar, tem tipo uma bancadinha pra gente os pacientes colocarem, né, os objetos. Coloca aqui em cima que a gente vai realizar o teu exame. E me virei de costa para poder configurar o aparelho. Quando eu virei de novo para ele já estava sem o boné, né, e sem o cordão. Só que o aparelho já estava bem alto, a gente configura, né, levanta de acordo com a altura do paciente. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal de interior, ele tem costume de tudo tirar e atrepar em cima das coisas, né? Coloca assim em cima da geladeira, coloca em cima do armário. E por ele ser bastante alto, ele tirou e colocou em cima do aparelho. E eu só vi o boné. Aí eu disse, não, tira teu boné daí, que tava em cima do aparelho. Coloca aqui em cima. Aí ele tirou o boné e colocou lá. Só que como tava muito alto, eu não sou tão alto, eu não vi que ele tinha colocado o cordão também. E aí, quando o aparelho gira, tem uma parte que fica fixa e o que gira é uma parte no centro. E o cordão dele tava lá. Girou, eu só escutei, foi a barulheira. Trá, 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 trá. O cordão entrou no aparelho. Tive que parar o exame dele, a gente parou na hora, né? E aí eu perguntei, você colocou alguma coisa aqui em cima além do seu boné? Ele disse, o meu cordão. Eu quis morrer. Mas isso serve de alerta para que a gente sempre fale para o paciente, mostre aonde que tem que colocar o acessório, o objeto, porque deu uma trabalheira, passou uns 40 minutos parado na sala de exames, porque o técnico teve que abrir o aparelho para poder desenganchar o cordão dele, né, para poder continuar o atendimento. Isso tudo por conta de paciente que não presta atenção naquilo que a gente fala. Então, a gente sempre tem que ser muito claro, né? E mostrar para o paciente, sempre fique atento, de olho no seu paciente, tá? Eu aprendi isso na marra. A gente fala, mas tem muita gente que não dá muita importância pro que a gente fala. Então, esse é o posicionamento correto e sempre sem acessórios, tá? Do pescoço para cima. Mulheres que estejam com o cabelo preso, a gente tira. Não só por conta da liguinha, mas por conta do artefato que fica aqui na frente, tá? Perto da coluna cervical. E sempre falar paradinho, sem mexer, até eu avisar. Aí você sai da sala, faz a radiografia, quando volta aí que você fala, pode se movimentar, pode sair e tal. Percebam que aqui a gente também tem uns posicionadores na cabeça, que é para fixar, né, para o paciente não ficar movimentando a cabeça. Porque a cabeça ficando solta, é mais fácil dele fazer a movimentação. Então, segurando aqui, ó, na cabeça, é mais difícil dele movimentar, tá? Então, a gente observa na asa do nariz pro tragos, né? Eles vão ficar paralelos ao solo, ou seja, bem retinho, né? A gente observa essa linha aqui, ó, do canino, tá? E a gente sempre fala pro paciente colar a língua no céu da boca, tá? Durante todo o exame, ficar sem deglutir e com a língua coladinha no céu da boca. E aí a gente ganha uma imagem dessa daqui, ó. A gente consegue observar todos os dentes, essa imagem só não tá melhor, né? Pelo menos na minha visão, porque ela tá muito escura. Então, lá no computador a gente pode diminuindo um pouquinho aqui o contraste, o brilho, a gente iria conseguir que essa radiografia ficasse toda nessa cor aqui, mais ou menos. Eu sempre gosto da radiografia nem escura nem clara, mas uma imagem mais neutra, tá?
Então a gente consegue ver aqui, ó, essa daqui é o cônjulo, né? A gente vê a questão de ATM, é para analisar só essa imagem aqui. ATM é a articulação temporomandibular, tá? Que é essa parte aqui. Toda a mandíbula, isso aqui tudo é mandíbula, ó. Tá vendo que isso aqui é a orelha do paciente? Vocês conseguem perceber? Buraquinho da orelha. Vocês percebem isso? Ou não? Sim, sim, sim. Aqui, ó, nariz do paciente, as raízes todas dá pra gente ver bem direitinho. Essa radiografia tá top. A gente só poderia melhorar um pouquinho a cor da imagem, né? Mas isso varia de técnico para técnico, tá? As técnicas em crianças, como que a gente faz, né? Quando a gente for fazer exame de criança, a gente tem que ter um cuidado maior. Ou seja, a gente tem que, como eu já falei para vocês, com criança a gente tem que ser mais espontâneo, tem que brincar, não pode ser muito sério, né? A gente tem que explicar o que vai acontecer. Então, todo aparelho ele tem um modo teste, né? Onde ele não emite a radiação. Então, a gente mostra para a criança. A gente chega com a criança, o pai sempre vai acompanhar, mas aí, né, dependendo do tamanho da criança, se ela já for maiorzinha, né, tipo 6 anos, 7 anos, já consiga ficar sozinho, a gente fala, olha, a gente vai fazer o teu exame, a gente vai ver o teu dente, olha aqui como é que vai aparecer o teu dente. Aí a gente mostra no computador, pelo menos eu fazia assim, né? A gente mostra lá no computador, como na imagem aí, a gente mostra, olha, a gente vai fazer uma imagem, vai tirar uma fotinha do teu dente, vai aparecer aqui no computador, vamos lá, eu vou te mostrar como é que vai ser. Aí a gente coloca o colete, tem criança que já tem medo na hora de colocar o colete, né? Porque é pesado, é estranho, e aí a gente tem que ser criativo. Falar, olha, é o colete de policial, olha que legal, você vai ser um policial, que não sei o quê. Prometer um Posiciona. pirulito, né? No final da Quando a criança tá muito enjoadinha, a gente, olha, eu vou te dar um balão. Se tu ficar bem quietinho, a tia te dá um balão e tal. E fica assim, tem que conquistar. Aí já posiciona, olha, você vai morder aqui na pontinha, e aí o aparelho vai fazer um barulhinho. Aí eu fazia até o barulho do aparelho. Vai fazer assim, ó, vum. A gente tem que conversar. Menino, é toda uma conversa. Então é tanto que quando chegava criança, o pessoal já dizia, Érica, é a tua vez, vai lá. Porque tem gente que Saber realmente lidar, né? não tem Saber gente que lidar não com tem criança. paciência para lidar com criança e tem que ser assim. Porque assim, se você conquistar ela desde o primeiro atendimento, ela não vai ficar com medo. Mas tem crianças que chegam pra gente que já estão traumatizadas. Crianças que vão primeiro no dentista, né, e toma aquele choque, sente dor, e aí quando vai fazer o exame com a gente dá trabalho. Tem criança que dá trabalho. Mas quando ela vai primeiro lá para fazer o exame, e a gente tem esse primeiro contato bacana com a criança, a gente não causa aquele impacto assim de trauma na criança. Então é importante que a gente tenha esse trabalho aí de conversar, de mostrar como que vai ser, para a criança não ficar assustada, né? Então a gente diz como que vai fazer, o barulho que vai fazer, como que vai fazer, e diz, olha, a tia vai contar até 10, e aí quando chegar no 10, acaba, e aí a gente vai poder ver a foto do teu dente. Aí coloca lá dentro. Se a criança ficar com medo de ficar sozinho na sala, aí a gente coloca o colete, né, na mãe ou no pai, no acompanhante, e bota um puffzinho lá para a pessoa ficar sentadinha do lado da criança, né, encorajando, pedindo para ficar paradinho, não se mexer. E aí a gente vai e faz a radiografia. Quando termina, geralmente, né, de primeira, se a gente tiver essa conversa e a criança colaborar, de primeira já fica bom. Porque criança a gente também não precisa, a imagem não precisa ficar 100%, né? Porque a gente entende que o trabalho é maior, tá? Mas aí se ficar muito ruinzinha, aí a gente mostra pra criança. Chama, olha, vem ver a imagem do teu dente, como é que ficou a foto. Aí a gente mostra, tu tá vendo, esse aqui é teu dente, mas ó, ficou um pouquinho feio, tá vendo? Ficou um pouquinho borrado. Sabe por quê? Porque tu se mexeu. Lembra que a tia falou que não pode mexer? Vamos fazer outra para a foto ficar mais bonita? Aí a criança, né, vê que você tá conversando e tal, e aí
ela vai e faz outra e fica de boa, tá? Então essa conversa é muito importante com as crianças. Com o adulto você só fala, né, o que ela tem que tirar, como é que vai ser o exame e pronto. Mas criança tem que ter um cuidado muito maior, tá? Essa aqui é uma panorâmica de criança. É bem esquisitinha, né? Aqui chama-se dentição mista, tá bom? Dentição mista. O que significa? A gente tem os dentes decíduos, que são os dentes de leite. Isso aqui não tem na apostila, tá? É explicação. Então, nós temos essa dentição aqui é uma dentição mista. A gente tem os dentes permanentes e os dentes decíduos, os dentes de leite. Aqui é um dente de leite, outro dentinho de leite, outro dentinho de leite. Esse daqui, ó, já tá com restauração, uma criança com restauração. Uma restauração, 2, 3, estão vendo? Essa imagem é um pouquinho melhor. Também é uma dentição mista, então, ó, quando vocês verem essas radiografias com esses dentinhos aqui, ó, bem, parece um monstrinho, né, essas imagens, chama-se dentição mista, tá? Quando a gente vai avaliar uma imagem assim e vai descrever ela, a gente fala que é uma dentição mista, ou seja, nós temos na imagem os dentes decíduos, que são os dentes de leite, esses primeiros, menorzinhos, onde as raízes não são profundas, e a dentição permanente, tá? Essa daqui, ó, já é permanente, olha o tamanho da raiz, não tem mais nenhum para vir depois dele, tá? Indicações. A panorâmica ela vai avaliar o número, o formato e o posicionamento dos dentes, né? Vai avaliar os dentes retidos, vai detectar alguma patologia, alguma doença, né? Alguma alteração óssea, alguma lesão, alguma infecção, cisto, tumor, tá? Avalia trauma, né? Especialmente traumas aí na mandíbula, né? Ela vai determinar a extensão aí de lesões, o comprometimento da estrutura óssea, vai acompanhar o desenvolvimento dentário, olha aí, ó, dentição mista, para ver se os dentes já estão próximos a erupcionar, se está tudo certinho, tá? Pacientes com trismo, né? Pacientes que têm dificuldade para abrir a boca e para fazer as panorâmicas em pacientes que não conseguem fazer a periapical. Existem casos de que o dentista manda um pedido para a gente fazer uma periapical, né, uma radiografia intrabucal, intraoral, e o paciente tem ânsia. Existem casos, principalmente quando é para fazer dos molares, que são lá atrás, a gente coloca no paciente e o paciente já expulsa o sensor da boca porque não consegue, tem ânsia de vômito, quando trisca na língua ou no céu da boca já quer vomitar, e aí quando não dá mesmo, aí a gente fala, olha, então o seu dentista precisa de uma imagem radiográfica para fazer o seu tratamento. Então a gente vai fazer uma panorâmica. Aí, só que tem diferença de valor e tudo mais, então a gente informa, né, a recepção, e aí ela entra em contato com o dentista, fala que o paciente não consegue realizar o exame que ele solicitou, mas que a gente vai realizar outro exame para que ele não fique sem a imagem radiográfica, tá? E aí a gente opta por essa opção aí de fazer a panorâmica e não a periapical, quando o paciente não consegue fazer, tá? Quais as vantagens, né? A gente tem uma visualização mais ampla dos ossos da face, dos dentes, né? A gente tem uma baixa dose de radiação, né? A gente tem pouca distorção, tem pouca sobreposição, tá? A gente um exame rápido, tá? Fácil, quando o paciente colabora, né? E a gente tem facilidade no controle de infecção, a gente tem uma facilidade para observar se o paciente é predisposto a ter alguma patologia, tá? Desvantagens e contraindicação desse método, né? Os pacientes com falta de habilidade para cooperação, né? Paciente que não consegue ficar parado, paciente que tem problema de coluna. A imagem, ela tem um pouco menos nitidez, né, e a definição ela não é tão boa quanto as imagens intrabucais. Então, as periapicais, a imagem é bem melhor, ela tá bem mais próxima do dente,
tá? A gente não tem que utilizar panorâmica para detectar cárie, lesão periapical, lesão periodontal, né? Então, estruturas importantes, elas podem ser localizadas fora do plano de corte. Então, assim, pode ser que a gente queira visualizar alguma coisa, a gente não, o dentista, né? Que não apareça na panorâmica, tá? Essa é a contraindicação. Essa daqui é uma panorâmica, né? Onde a gente tem uma fratura, tá? A gente consegue visualizar aqui, tá bem ruimzinha essa radiografia. Percebe que a gente não consegue visualizar direito as raízes dos dentes, tá meio embaçadinho. Mas aqui, ó, a gente consegue ver que tem uma fratura. Consegue ver? Na setinha. Uhum. Então, a panorâmica, ela auxilia na gente fazer essa visualização aí de fraturas, tá? Outra imagem. Percebe aqui o erro, ó. Aqui o paciente tem alguma patologia, pode ser um tumor, tá? Isso aqui a gente faz e o dentista que vai fazer o laudo, né, vai dizer o que ele consegue observar na imagem. Outra coisa, nossa função enquanto técnicos e tecnólogos não é diagnosticar nada. Vai ter paciente que vai dizer assim: o que você viu aí? O dentista disse que acha que eu tenho tal coisa, o que tu acha? Nunca, repito, jamais você pode estar vendo lá um negócio enorme que está na tua cara, tu já viu antes, sabe o que é? Não diga nada ao paciente. O que a gente fala? Olha, senhor ou senhora, eu não sei lhe informar, né? A minha função aqui é somente fazer uma imagem de qualidade para que o dentista faça o laudo e envie para o seu dentista e aí ele possa analisar. Eu não sei lhe dizer o que a senhora tem, qual é a gravidade da sua patologia, mas não se preocupe que o laudo vai ficar pronto em breve e aí a senhora já vai poder ter a resposta. Então, assim, nunca diga o que você acha que tem na imagem, tá? Mais uma radiografia. Aqui é a gente, para descrever essa imagem, né, o que a gente pode falar? Uma radiografia panorâmica, onde a gente consegue observar toda a arcada dentária. Apresenta, ó, segundo molar, né, resíduo radicular, lembra? Quando a gente tem só o pedaço da raiz, é um resíduo radicular do segundo molar. Aqui, ó, mais um resíduo radicular de primeiro pré-molar, ausência, né, do segundo pré-molar superior, tá? Aqui a gente também tem mais uma ausência aqui, ó, no caso aqui é a ausência do primeiro molar. Esse aqui é o segundo e esse daqui é o terceiro, no caso o siso, tá? Do lado direito do paciente, né, nosso lado esquerdo, a gente tem a ausência dos molares, não tem nenhum molar, termina no segundo pré. Então, tudo isso a gente pode identificar para descrever uma imagem, tá? É só dizer o que você tá vendo. Restauração, olha, cheio de cárie aqui, ó. Aqui embaixo, percebe o buraquinho da cárie? Aqui a gente tem uma restauração também, daquelas branquinhas de resina. Tudo isso a gente pode falar na hora de descrever uma radiografia, tá? É só você olhar, observar bem o que tem e falar. Pronto. Aqui uma anormalidade dentária. Percebe que os dentes estão todos tortinhos, ó. Dente deitado. Percebe? Sim, sim. Aqui a gente tem dente com canal. Dentes com resina. Eu sempre esqueço o nome. E dentes, né, que não estão na forma correta para erupcionar. Radiografias periapicais, né? São aquelas radiografias que a gente já viu, já falou sobre, que ela vai mostrar a anatomia dos dentes, das estruturas anatômicas vizinhas. São aquelas radiografias menores, né? Que vão focar aí no máximo 3 objetos por imagem em média, tá? A imagem é bem mais nítida de periapical, a gente consegue observar bem melhor as raízes dos dentes. Nessa imagem aqui a gente consegue ver que o segundo molar tá bem tortinho,
vocês conseguem identificar que esse aqui é o segundo pré-molar, é o primeiro pré e o segundo primeiro molar e o segundo molar tá deitadinho. Vocês conseguem observar que esse daqui é o segundo pré e esse é o primeiro molar? Sim, é pelo tamanho do dente, né? Dá pra Isso. perceber. As Poder cúspides. identificar. E também as Exatamente. raízes, né? Os molares, eles têm duas raízes. Do mesmo jeito aqui, ó. Hum, 4 assim. cúspides, duas raízes. E esse daqui também tem uma Exato. restauração. Essa daqui é de amálgama, tá? Daquelas pretinhas, ela fica bem mais nítida, tá vendo? Bem branquinha. Olha a de Sim. resina, ela fica mais difícil de identificar, tá vendo? Essa daqui chega Ah, brilha. tá. Esses, Como é que é o nome dela? essa daqui que brilha? Você tá falando. Amálgama. Amálgama. Isso, daquelas pretinhas, né, que brilha. Esses aqui são os aparelhos. Ó. Esse daqui, a primeira imagem, é de um aparelho convencional, tá? Então, a gente vai utilizar filmes radiográficos, que são esses aqui, ó, tá vendo? O filme radiográfico. A gente envolve ele num saquinho por forma higiênica, né? Na verdade, a gente envolve no saquinho esse posicionador. Esse daqui é pro lado esquerdo, esse pro lado direito, esse daqui é pros incisivos. Coloca o filme presinho aqui. Lá a gente vai ver pessoalmente esses posicionadores, tá? Posiciona na boca do paciente. Com esse aparelho aqui, ele vai emitir a radiação, vai ser captada a imagem aqui no filme. A gente pega uma colgadura dessa e vai revelar o filme que nem eu expliquei para vocês numa aula aí anterior. Já lá na clínica que a gente vai ver amanhã, né, nós temos, o aparelho não é esse, mas a gente tem esse material aqui, caso esse sensor aqui não funcione, né, quebre alguma coisinha, a gente fica na forma convencional. Mas lá a gente trabalha com esse sensor, tá? Então ele é ligado diretamente no computador, e aí quando é emitida a radiação, o sensor vai captar a imagem e joga direto para o computador, tá? Bem mais fácil. Quais as indicações para a gente fazer as periapicais, né? Então, trauma, ver a questão aí de dentes permanentes, dentes descidos, quando a criança tá há muito tempo, né, com o dentinho mole, não cai, e retira, né, extrai o dente e não nasce outro, então a gente vai ver aí essa questão. Surgimento de cáries, cisto, alguma lesão, né, cálculo salivar, ver a questão dos tecidos adjacentes à raiz do dente, reabsorção de tecido ósseo, quando se faz alguma cirurgia, né? Quando se tem algum trauma, cai, machuca o dente, né? Então a gente vai ver se teve alguma lesão na raiz, para observar tanto a coroa quanto a raiz, para ver a obturação e para ver a questão dos implantes também. Aqui a gente tem várias imagens, né? Aqui, ó, a gente consegue observar canal. A gente observa aqui, ó, esse daqui, como é que é o nome? Alguém lembra? Do que tá falando do dente? Isso. Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Esse é o segundo premolar? Não, mas eu falo como é que a gente Não. chama esse pedacinho de raiz aí dentro. Ah, tá, que tu fala. Que é as raízes, resíduos radicular, né? É Isso. isso? Aqui, ó, foi para ver exatamente isso daqui, o pedacinho que tá dentro, tá? Tá aparecendo. O que vai ficar fora é daqui para baixo, ó. A gente só consegue ver na boca do paciente esse pedacinho aqui, ó. Só esse aqui que eu tô circulando. Toda essa parte grandona aqui, ó, tá dentro, tá? Linda essa radiografia, chega a dar gosto de ver. Essa daqui de incisivo central. A gente consegue observar a técnica utilizada foi maravilhosa, posicionamento perfeito. A gente consegue observar desde a pontinha da raiz até a ponta da coroa. Isso aqui é de uma criança, tá? Conseguem ver aqui, ó, o dentinho de leite e o permanente vindo aqui. Uhum. Esse daqui, ó, dos incisivos centrais superiores, tá? Essa daqui, para que serve essa radiografia aqui? Interproximal, o nome dela. Para que é? Ninguém lembra. Fazer uma imagem mais detalhada dos dentes, sei lá.
Essa daqui, ó, percebe que a gente não tá olhando as raízes do dente. Então, a intenção de fazer uma interproximal é avaliar a relação entre os dentes, tá? Então, nesse caso aqui, é uma interproximal de molar. A gente quer ver a relação entre os molares, tá? Aqui nós temos a oclusal, tá? Também é uma técnica intraoral ou intrabucal, que utiliza aquele filme maior, que eu também já falei sobre ele para vocês. A gente morde o filme e se a gente... Amanhã eu mostro, né, para vocês, mas se a gente posiciona o tubo do raio-x por baixo, né, a gente vai captar a imagem aí da parte inferior. Se a gente coloca por cima, da superior, tá? Entenderam, né? Isso aqui, ó. Isso aqui tudo é arcada superior, tá? Os incisivos, os laterais. Esse daqui, ó, essa radiografia aqui, provavelmente foi para ver esse dente incluso, tá vendo? O canino não erupcionou, somente de um lado. O outro, o canino ainda tá incluso, ó. Tá? Essa daqui também para ver toda a arcada dentária. Essa daqui, uma periapical total. 14 radiografias individuais, onde montadas elas mostram toda a arcada dentária do paciente. E é isto. O que acharam dessa disciplina? Ela no início ela me deu um pouco de dificuldade, mas depois que eu tava lendo aí já clareou. Tava com um pouco de dificuldade no início? Tava. Mas depois, mas foi só dar uma lida e já. Sim, é bem tranquilo. Aí já melhorou, né? Pelo menos eu acho apaixonante essa área. Eu gosto demais. Amanhã a gente tem o nosso encontro marcado, tá? Estejam lá às 10h30. Não vou garantir pra vocês que a gente meio-dia termine, ou então 11h30. Não posso dar essa certeza pra vocês. A gente vai se reunir lá na frente, né? A gente vai entrar em grupos reduzidos de 4 ou 5 pessoas, porque lá é bem pequenininho também, né? E tem que aguardar aí a questão de quantidade de pacientes, tá? Tudo bem. A gente tem que ver aí, porque é meio indeciso, assim, lá não é hora marcada. Então, o paciente chegou, é por ordem de chegada. Então, a gente tem que ter paciência para esperar aí desobstruir, né, a clínica para a gente poder fazer as visitas. Mas a gente pode fazer assim também. Se tiver poucos pacientes, eles estiverem utilizando só uma sala, a gente observa a outra e assim a gente vai conseguindo fazer a nossa visitinha, tá bom?